Oi, gente, tudo bem? Nós vamos falar aqui hoje, nesses vídeos curtos do MSI, trazendo um dos conteúdos que eu trabalho dentro do curso, que são as faixas de adoecimento. Essas faixas de adoecimento, elas são relacionadas às regiões dos chakras ligadas àquele processo de desequilíbrio, de desarmonia e de adoecimento. Esse conhecimento simples e ao mesmo tempo profundo sobre cada um dos nossos chakras, desses centros energéticos, faz com que a gente tenha um novo olhar sobre as pessoas que se sentam na nossa frente para serem atendidas. Esse foi das primeiras percepções que eu trouxe, né? Porque eu trouxe isso dos meus estudos da Kundalini Yoga e que ia fazendo muito sentido. E aí depois de perceber, né, que eu falei, gente, será que eu estou inventando essa história de olhar as doenças pelos chakras? Eu percebi que não, que existem muitas pessoas estudando sobre isso, dentro de linhas, de várias linhas de pensamento. Um livro que tem isso descrito de forma muito simples, leve, fácil de ser absorvido, é um livro que se chama Código da Alma, eu acho, da minha xará, da Patrícia Cândido. Bom, então vamos falar das faixas, né? O que são os chakras? Os chakras são centros energéticos ligados a determinadas glândulas, a todas as nossas glândulas. Todas as nossas glândulas, as glândulas que a gente tem no corpo, elas têm uma espécie de emaranhado energético ali também ligado àquela glândula. Então, quando existe um desarranjo energético, existe também um desarranjo naquela glândula e em toda aquela faixa de atuação daquele sistema glandular. Então, a primeira faixa de adoecimento é a nossa faixa ligada à sobrevivência. E essa faixa ligada à sobrevivência tem a ver com o nosso primeiro chakra, que é o chakra basal. E isso acontece todas as vezes em que nós temos a nossa sobrevivência ameaçada de alguma forma. E isso tem a ver com, agora a gente vai para o Rudolf Steiner, tem a ver com a nossa biografia, porque muitas vezes uma criança já vem com transtornos e alterações nesse primeiro chakra ligado na sobrevivência, que ele pode trazer, essa criança pode trazer isso de uma outra biografia, ou ela pode trazer isso da sua ancestralidade e de algo que precisa se manifestar no corpinho dela para que a gente possa aprender. Essas doenças da faixa da sobrevivência ali do primeiro chakra, são as doenças ligadas à região do reto, do ânus, né, as doenças, os tumores, as constipações intestinais, ligadas a todas as nossas, essa parte baixa do nosso corpo, pernas, pés, aos nossos músculos, aos nossos ossos, às nossas articulações, a tudo aquilo que está ligado à nossa sobrevivência. Isso são as doenças do primeiro chakra. E todas as vezes que isso se manifesta em nós, rigidez, dores, constipação intestinal crônica, é importante que a gente olhe de verdade se nós estamos nos sentindo ameaçados em relação à nossa sobrevivência, porque essa é a mensagem que esse tipo de adoecimento traz. Bom, a segunda faixa, uma faixa muito comum de doença em mulheres, é a segunda faixa, ligada ao segundo chakra, que são as doenças ligadas aos relacionamentos. E isso tem a ver com todo tipo de relacionamentos familiares, principalmente relações com pai e mãe, relações amorosas, relações de amizade, tudo o que tem a ver com relações. Então, se eu manifesto uma infecção urinária de repetição, que está aqui na região do segundo chakra, que tem os órgãos sexuais, as glândulas sexuais, se eu manifesto esse tipo de questão de repetição, isso traz para mim uma mensagem de que existem relações que precisam ser revistas e aí a nossa biografia precisa ser estudada. Por isso que o estudo da biografia é um dos processos que traz esse trabalho realmente mais aprofundado do olhar do ser humano. Bom, e é muito comum que nós tenhamos esse tipo de adoecimento nas regiões dos órgãos genitais, ligados também ou à nossa história enquanto feminino adoecido em relação ao masculino, ou à nossa ancestralidade, ou à nossa biografia prévia. Bom, e isso, se a gente tem isso hoje, nessa história biográfica de agora, a gente precisa rever onde são os nós que precisam ser curados.
A terceira faixa de adoecimento é a zona visceral, que está ligada aqui ao nosso abdômen, a região do nosso umbigo, né? Esse ponto do umbigo, inclusive, dentro do Kundalini Yoga, é um lugar tão importante que merece talvez um vídeo longo só para falar do ponto do umbigo. Mas a gente tem aqui a faixa visceral, e essa faixa visceral está ligada ao estômago, ao fígado, às nossas vísceras, ao pâncreas, ao baço. E o que ela tem para nos contar? Tudo aquilo que afeta o nosso poder pessoal. Então, as grandes, intensos sentimentos, sentimento de insegurança, de insatisfação no trabalho, de dificuldade de colocar a nossa força naquilo que a gente ama, de realmente perda do nosso poder pessoal, estão nas doenças aqui dessa terceira região. Inclusive diabetes, né, tipo 2, onde é que a gente foi perdendo esse nosso poder pessoal, né? Bom, a quarta zona é aqui a região do nosso chakra cardíaco, essa zona ligada aos nossos sentimentos, ligada principalmente ao fluxo do nosso sentimento de amor. Então, todas as vezes que a gente tem um bloqueio nos sentimentos que a gente direciona para o mundo, que a gente direciona para as outras pessoas, as mágoas, as grandes questões amorosas, emocionais que não foram bem resolvidas, elas estão aqui nesse lugar do nosso quarto chakra aqui, dessa nossa relação com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. Bom, e aí vem o nosso quinto chakra, que é essa quinta zona aqui, que é a zona ligada ao laríngeo, que é a zona ligada à comunicação. A comunicação. Ela pega tanto essa região da laringe, quanto a região aqui dos nossos braços, até as nossas mãos, é a região aqui da nossa boca, dos nossos ouvidos, e os adoecimentos aqui nessa região, eles nos contam sobre a nossa dificuldade de nos projetar na vida. E a nossa dificuldade de nos projetar na vida, ela tem a ver com a nossa dificuldade de expressar a nossa força a partir dessa projeção da nossa voz, a partir dessa comunicação consciente e a partir da confiança de que aquilo que a gente fala, que a gente é importante, é digno de ser a gente. Muitas vezes as mulheres também comumente têm doenças aqui da tireoide, doenças nessa região, que estão muito, muito ligadas as mordaças que nos foram impostas, né, pelo próprio sistema do patriarcado, e aí isso se manifesta geração após geração, mulher após mulher, e nenhuma delas para realmente falar o que é que eu não estou comunicando, por que é que eu não estou colocando a minha voz e os meus projetos no mundo, por que é que eu me escondo e tento ser outra pessoa, para ser aceita? Provavelmente sim, né? E aí começam as doenças aqui dessa faixa do laríngeo. O sexto ponto são as doenças da faixa aqui do nosso terceiro olho, ou do chakra, do nosso sexto chakra, ou ágina, né? Que são as doenças do sistema mental. Elas são consideradas a faixa mental. Então, envolve tudo que tem a ver com essa região aqui, certo? E isso tem a ver com as sinusites, por exemplo, com as doenças oculares, com as dermatites que surgem aqui nessa região. E isso nos mostra que existe mentalmente questões que estão em desordem mental. A desordem mental, os pensamentos em excesso, as conversas mentais em excesso, tudo isso nos fala nessa percepção aqui dessa região. E por último tem a nossa última zona, né, que é a zona ligada ao nosso coronário, que é chamada de... Peraí, gente, que eu esqueci. A nossa faixa causal. Isso, me deu uma perda aqui do nome que se usa, a faixa causal. E ela tem a ver com a nossa conexão espiritual. Então, quais são as desordens que aparecem nessa faixa causal? As desordens que aparecem aí são as desordens ligadas à nossa desconexão com o nosso espírito, com o nosso eu de dentro, com o nosso eu superior. E isso se manifesta principalmente nas desordens de sono-vigília. Então, nas insônias, sabe, nessas profundas doenças psiquiátricas, como a esquizofrenia, nas doenças
como a própria depressão também em estado avançado e grave, as doenças mentais, elas podem estar aqui nessa zona, né, de desordem mental, que são mais as neuroses. As psicoses se encontram muito aqui, na desordem e na desconexão do seu ser espiritual. Bom, então é isso, né? Eu falei rapidinho, porque cada uma dessas faixas a gente estuda internamente cada uma delas, né? Eu gosto muito dessa percepção. Ela me serve muito, muito mesmo, para olhar para a pessoa e saber que existe um desarranjo ali naquela insônia, que tem que olhar algumas questões ligadas à sua proteção, à sua comunicação com o seu próprio eu superior. E eu também sei, quando eu olho para as constipações crônicas, para as dores, para a rigidez, né? A gente teve um paciente recentemente com história de rigidez e dores, e também com várias alterações intestinais, inclusive com cirurgias por processos crônicos. Isso nos mostra a faixa de sobrevivência, e é aí que precisa ser corrigido. Tá certo? Então é isso, gente, e até mais.